eu sou o Gabriel, eu sou da turma de 2007, eu entrei em 2007 no IAL, e eu saí do IAL em 2012. E eu acho que para falar um pouquinho do que eu faço hoje, eu preferi fazer um apanhado, assim, acho que da minha trajetória, desde um pouquinho antes da faculdade, né, até a escolha da arquitetura, enfim, passando um pouquinho bem breve pela minha trajetória na faculdade e aí, por fim, o que eu estou fazendo hoje. Eu também entrei, na minha época, eu não participei dessas feiras, que eu acho que são super ricas e importantes para a gente aprender um pouco mais antes de fazer essa escolha, e eu entrei no curso de arquitetura sem saber muito o que era de fato, então, a arquitetura, né? O que se faz um arquiteto além do que trivialmente a gente ouve falar, né? Arquiteto constrói casas, enfim. Mas eu sempre tive uma aproximação muito grande com botar a mão na massa, assim, o fazer. Eu sempre fui muito próximo de marcenaria, de canteiro de obra, e isso, de alguma forma, me levou intuitivamente para a arquitetura. E durante a minha graduação, eu fui buscando caminhos que me levassem a essas experiências. Na época que eu fiz a faculdade, esses campos mais práticos, no sentido de canteiro de obra, enfim, de você botar a mão na massa, eles estavam. A gente tinha na grade curricular obrigatória, mas eles aconteciam também, eu acho que com mais intensidade, nas atividades extracurriculares, que foi o que o pessoal comentou um pouquinho dos cursos de extensão. E até vendo a apresentação do Davi agora no começo da tarde, eu fiquei bem feliz de ver que acho que hoje tem mais, se trouxe mais isso para dentro da grade obrigatória. E é nesse sentido eu fui me aproximando, né, de alguns professores que traziam essas questões para as disciplinas e para os cursos extracurriculares, e eu fui trilhando um pouquinho nesses caminhos. Até que, então, fiz algumas atividades junto com o professor João Marcos, que é professor de projeto de produtividade de canteira escola, então, que a gente ia para a prática, né, então, por exemplo, participei de veio um arquiteto mexicano para fazer um curso de extensão com abóbodas, depois num grupo de pesquisa do ABS, acho que a Kemi e a Lúcia já apresentaram um pouco aqui hoje também, a gente fez um canteiro de técnicas construtivas japonesa com terra, então vieram uns mestres japoneses para fazer esse curso com a gente. E aí, em 2010, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Acho que o Davi apresentou um pouquinho também, né, essas atividades de intercâmbio entre colégios, né, fora do país. E eu fui para uma escola em Grenoble, na França, que lá, a partir do terceiro ano, né, no quarto ano, o curso ele acaba ficando mais específico, né? Então, você cursa algumas temáticas específicas de acordo com o seu interesse. E eu fui fazer um curso lá, eu fui fazer um ano de graduação lá, e eu participei de uma temática que era culturas construtivas. Então, muito rapidamente, assim, o que era a dinâmica de lá, desse curso? A gente passou por 6 módulos de técnicas construtivas, e a gente tinha um período de projeto em sala de aula, e depois a gente ia para um espaço experimentar isso, construir isso. Então, eu trouxe algumas imagens. Esse espaço se chama Grandes Ateliês. Então, eu trouxe algumas imagens de algumas atividades que a gente fez lá. Então, esse foi o módulo de madeira, por exemplo. Então, a gente fazia protótipos em escala 1:1, onde a gente conseguia ter um contato mais próximo com a técnica, né, com o fazer. E isso acho que traz uma dimensão legal que já foi colocada um pouco aqui também
pelo Castral, de como a gente pensar o projeto a partir de quem vai fazer, de como que você vai construir, e não simplesmente a partir de um projeto sem esse deslocado, de um projeto deslocado, né, de como é que as coisas se efetivam. Então, esse do lado direito aqui seria o nosso protótipo final do módulo de madeira. Então, tivemos módulo de madeira, tivemos um módulo de terra, onde a gente aprendeu também diversas técnicas construtivas com terra. E aí tinha algumas atividades, era legal porque tinha umas atividades com a comunidade, com crianças. Passamos para o módulo de aço. E aí tivemos módulo de arquitetura têxtil, arquitetura com pedra e arquitetura materiais compostos. Então, sei lá, fibra de vidro, plástico, enfim. E foi uma experiência muito rica que o curso do IAL me propiciou, que ali eu estava realizado, assim, né? Eu gosto de ir para a obra, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de fazer. E isso eu consegui durante esse ano muito, muito incisivamente, assim, foi uma experiência incrível participar disso. E aí eu volto em 2011 para o curso do IAL, eu finalizo minha graduação, e aí eu vou fazer uma pesquisa no ABS, lá da professora Kemi, da Lúcia e do João, que a gente estudou a produção do Minha Casa Minha Vida, até então a política habitacional, de provisão habitacional do Brasil. E tudo isso vai construindo um pouquinho o meu próximo passo profissional, que foi... então, a partir disso, eu fui entrando um pouco mais na questão de habitação social e das práticas construtivas. E aí eu fui convidado pelo professor João Marcos. Eu acho que os meninos levantaram umas questões legais no bate-papo anterior, no que diz respeito à proximidade que a gente consegue criar com os professores, pelo fato de ser um curso relativamente pequeno. Na minha época eram só 30 por sala e não 45, e da gente criando esses vínculos e estabelecer, e esses vínculos acabam se mantendo depois da graduação. Tanto é que os professores conhecem nome, sobrenome e apelido da gente. Então, o João me chamou para abriu uma vaga num lugar que chama Usina, que eu vou explicar um pouquinho o que é. Que o João foi um dos fundadores dessa assessoria técnica, e aí eu fui fazer uma entrevista lá e fui trabalhar na usina em São Paulo. Desculpa, isso aqui é o resultado final do módulo de aço. E aí eu vou para a usina, e aí, para explicar um pouquinho da minha experiência profissional na usina, eu vou explicar um pouquinho o que é a usina, de maneira muito superficial, por conta do tempo, mas a usina assim, na prática, um escritório de arquitetura, a gente se coloca como assessoria técnica, na verdade, né? Então, é o corpo técnico dos movimentos popular organizado. O que é isso? Então, vamos pensar que um grupo de movimento popular, ele quer acessar um programa habitacional. Então, para isso, ele precisa de uma assessoria técnica que vai junto com eles e construindo, então, esse processo todo, desde o comecinho, né? Então, de como organizar um grupo, até acessar um programa habitacional e, no caso da usina, até ir para a obra. Então, na prática, a usina é uma ONG, burocraticamente falando, é uma ONG. Ela surgiu dentro de um contexto de política habitacional da cidade de São Paulo na década de 90, e ela existe até hoje. Então, depois de 30 e poucos anos, não, 20 e poucos anos,
E na época apareceram muitas assessorias e hoje a gente tem cerca de 5 a 10 assessorias em São Paulo, que continuam fazendo esse trabalho junto aos grupos de moradia, aos movimentos populares organizados. E aí, o que a usina, assim, o que é a especificidade da usina? A usina busca na sua organização interna e na construção dos processos junto com esses grupos, o que a gente chama de autogestão, que assim, também muito brevemente, um grupo onde a gente tem todo mundo que está lá tem as mesmas responsabilidades, tem direitos equivalentes, não tem chefe, então a gente tem um valor hora de trabalho igual para todo mundo. Então, desde o cara que fundou a usina até eu, que na época, em 2014, acho que eu entrei lá, a gente ganhava o mesmo valor hora. Todo o dinheiro que entrava dentro da usina vai para um fundo comum. Então, a gente tem acesso a todas as informações financeiras, enfim, as decisões são feitas sempre em processos coletivos de discussão, tanto a nível de equipe específica de um trabalho, quanto na organização geral da usina. E nós éramos um grupo, a usina existe ainda, né, que eu já saí, mas a usina é um grupo sempre multidisciplinar. Então, por conta de todos esses processos que a gente desenvolve, é necessário ter arquitetos, sociólogos, educadores populares, artistas, engenheiros, fotógrafos, enfim, sempre foi um grupo composto por diversos profissionais para poder fazer essa assessoria a esses movimentos. E aí eu trago um pouquinho de umas fotos da produção da usina, essas são das primeiras produções da usina, então é aí que se efetiva, para mim, a história de você estar em contato com um canteiro de obras e, ao mesmo tempo, no projeto. Então, você ter essa aproximação de canteiro e projeto. Teve, ao longo da usina inteira, né, teve muita discussão de técnica construtiva, de como fazer as coisas de uma maneira mais democrática, pensando mais no trabalhador, uma coisa menos hierárquica, menos exploratória, enfim. Então, essa primeira imagem aqui é a União da Juta, é um conjunto habitacional que existe em São Paulo, e esse aqui também foi uma obra bem icônica da usina, que é o Mutirão Paulo Freire, também existente e finalizado em São Paulo. E eu entrei na usina para fazer parte de uma equipe que acompanhou um grupo no Maranhão, numa cidade que chama Açailândia, específico de um povoado chamado Piquiá de Baixo, que foi afetado pela cadeia de exploração do minério de ferro. E sofre impactos há décadas, reflexo dessa exploração. Então, não teve nenhum evento impactante pontual, como teve, por exemplo, em Brumadinho ou em Mariana, mas é a mesma dinâmica. Assim. Então, existia uma comunidade ali, aí chegou as mineradoras, as siderúrgicas, chegou a Vale, e acabou por tornar aquela condição daquele povoado inabitável. E aí, essa é uma foto também emblemática da nossa, assim, acabou de limpar a casa, você passa a mão em cima, e aí é muito a poluição que tem lá. Então, assim, as pessoas morrendo de câncer de todos os tipos do sistema digestivo, uma poluição atmosférica gigante, enfim. E aí essa comunidade lutou, se uniu e lutou para tentar sair de lá, já que elas não conseguiam expulsar as siderúrgicas, então eles decidiram sair de lá, e aí que a usina entra para fazer esse acompanhamento, essa assessoria técnica para eles. Então, aí nesse caso o grupo não tinha uma organização de movimento popular, então a usina ajuda nesse sentido, até ir para o canteiro de obras. E aí desenvolve, junto com essas comunidades, um processo de a gente tenta levar essas questões de autogestão, de discussão, para o projeto e para essas comunidades. Então, são feitas diversas atividades de processo participativo, que a gente chama, onde se discutia como construir uma casa que fosse adequada para aquela condição do grupo. Então, casas mais
são casas maiores, casas... não é um carimbinho, né, que a gente vê as construtoras fazerem dentro desses programas habitacionais, que só se reproduz a mesma tipologia, variando as ocupações. No caso, o nosso trabalho, ele tensiona um pouco mais algumas questões que ficam, às vezes, apagadas, né, num processo de projeto. Por exemplo, o que é a casa para uma mulher, o que é a casa para um homem, e como construir um espaço mais democrático, então, dentro de uma casa, o que é a casa para os filhos, enfim, e a partir dessas atividades, junto com os grupos, a gente ia chegando em algumas tipologias. No caso do Piquet, foram 3 casas diferentes que a gente ia organizando depois urbanisticamente dentro do terreno onde começou a obra. Esse projeto, esse trabalho, acho que começou em 2010. A obra, se eu não me engano, eu já tinha saído da usina, começou em 2019, então são processos longos, muito longos. E aí, depois do Piquet de baixo, eu fui para uma outra equipe, assim, durante, né, assim, eu fazia parte da equipe do Piquet e da equipe de Suzano, que é uma obra em Suzano, São Paulo, e aí lá eu entrei para a obra, entrei para a gente fazer a obra, para nós fazermos a obra. E aí, assim, meu tempo também já tá andando, eu vou muito sucintamente. Esse trabalho é um trabalho muito, assim, muito importante, muito gratificante, um trabalho muito difícil. A gente trabalha sempre, né, fazendo casas para a população carente, e ninguém quer dar dinheiro para fazer casas para a população carente. Então, o Estado, ele tem políticas públicas habitacionais, mas são insuficientes. Então, por exemplo, os recursos eram muito escassos. Então, a gente trabalha numa precariedade grande. E são processos muito demorados, que você lida com sonhos, com desejos e com a real necessidade de as pessoas não terem onde morar, enfim. Então, são processos muito, muito desgastantes. E eu tive um desgaste emocional muito grande. Também, eu fiquei 5 anos na usina, mais ou menos. E aí eu cheguei num limite, eu saí da usina e fui buscar outros caminhos a partir disso, de toda essa experiência que eu fui construindo. E aí na usina eu conheci um rapaz, o Isaac, que hoje é um grande amigo meu, que veio da marcenaria, assim, toda a trajetória dele até chegar na usina é vinculada a marcenarias. E aí, a marcenaria para mim também sempre foi um hobby, assim, eu sempre fiz meus móveis, eu sempre comprava sempre ferramentas, serras e tal, ia me metendo de abelhuda a fazer as coisas. E aí eu saí da usina para dar uma respirada, eu comecei a entrar mais no mundo da marcenaria. E aí comecei a trabalhar por conta, como autônomo, né? Então fazia projeto e obra. E aí eu fui me aproximando de uma marcenaria específica em Campinas, que o Isaac já tinha trabalhado. E aí eu fazia uma parceria com ele, a gente começou a fazer captação de projetos para essa marcenaria. E aí começamos a crescer um pouco, então cada vez vinha projeto um pouquinho maior, e aí eu fui entrando cada vez mais no mundo da marcenaria, da JRG Marcenaria, e até que a gente fechou uma obra grande, e aí eu vim trabalhar aqui em Campinas mais organicamente no processo como um todo. Então, inicialmente eu comecei a fazer... Eu trabalhava de arquiteto para marcenaria, então a gente fazia captação de projetos junto aos escritórios de arquitetura, aí a gente tinha um processo de desenvolvimento do nosso trabalho, do projeto executivo, né, na verdade, o projeto de execução da marcenaria, então tinha todo um diálogo com o escritório de arquitetura para fazer as aprovações, e aí a gente ia para produção e montagem, e para mim isso era, assim, era onde eu queria estar, né, dentro de uma fábrica, junto de uma produção, dentro de uma obra, junto de uma montagem, sobretudo com marcenaria, né, que eu sempre tive um envolvimento grande com isso.
E aí eu trago agora alguns trabalhos que a gente vem fazendo, e assim, aí dá para ver também dentro dessa seleção que eu fiz, é uma questão de escala, né? Então a gente começa com umas obras menores, a gente começa fazendo um dos primeiros projetos que a gente fez nessa conformação, né? Comigo na marcenaria foram 2 unidades no Copan, do Stut Leite. A Fabi Stut também é formada no IAL e ela tem uma atuação em São Paulo. Então a gente fez duas habitações para ela e a gente vai subindo um pouco de escala. Isso, por exemplo, é uma adega que a gente entregou em Trancoso, na Bahia, para uma casa muito grande, assim. E aí, assim, esses são trabalhos um pouco mais recentes, né? Então a gente executa bancos, painéis, portas, painéis de palha, enfim, essa obra a gente está entregando agora, aqui em Campinas, de um escritório aqui de Campinas, e de casas que estão no oposto do que eu estava trabalhando na usina. Então, dentro desse universo todo, eu acho que hoje eu estou trabalhando com um público que está, de fato, no oposto da nossa pirâmide social, né? Então, acho que o desafio sempre é nunca deixar de olhar isso com uma maneira crítica, assim, né? Assim, o que é tudo isso, né? Assim, às vezes a gente tem trabalhos de valores que são muito mais do que de uma casa inteira, de uma habitação social. Então, é sempre uma questão isso para mim ainda. Eu sempre fico me perguntando assim, né? Que é tudo isso ainda, né? E aí hoje na marcenaria eu tenho eu trabalho com arquitetura, eu trabalho com escritório de arquitetura, eu trabalho com obras, mas de fato eu não faço um trabalho convencional de que se a gente falar o que um arquiteto faz, eu não faço isso, sei lá, eu não estou projetando, eu não estou, mas eu acho que toda essa trajetória que eu fui percorrendo me deu elementos hoje para estar nessa atuando dessa maneira. Então, eu cuido de toda a parte operacional da marcenaria. Então, eu faço contato com o cliente, eu faço contato com construtoras, eu faço contato com gerenciadoras, eu faço contato com fornecedores, eu tenho uma coordenação lá na produção, de montagem, enfim. Então, assim, nós não somos uma marcenaria muito grande, então a gente acaba concentrando um pouco as atividades, mas eu acho que também faz parte de uma atuação do arquiteto esse lugar de um gerenciamento, assim, de uma posição mais organizativa, enfim. E estou fazendo isso hoje. Já estou na marcenaria, acho que há uns 4 ou 5 anos, e por enquanto continuarei por aqui. Eu acho que, assim, falando um pouco, então, muito sucintamente de toda a minha trajetória, é isso que eu trago ao longo desses. Eu me formei em 2012, então, ao longo desses quase 10 anos de formado. Assim, eu espero que eu possa também ter contribuído para abrir um pouquinho o leque do que faz um arquiteto, né, depois de formado, um arquiteto ou uma arquiteta. Assim, quais são as possibilidades de atuação, enfim, que quando eu entrei na faculdade eu não fazia nenhum décimo da ideia de onde a gente pode atuar, do que de fato é um trabalho de um arquiteto ou de uma arquiteta. Só queria aproveitar para reforçar algumas coisas do que o pessoal anterior falou. Eu entrei, quando eu prestei vestibular, eu fiz USP, eu prestei Unicamp, Unesp, prestei UFSCar, prestei computação na UFSCar, e eu acabei optando pelo IAL, porque durante a prova de aptidão a gente tem contato, né, com os veteranos. Eu não sei como é que está isso hoje na pandemia, mas a gente teve contato com os nossos veteranos. Puta, eu
a energia de lá me cativou, assim. Eu gostei muito. E aí eu fui para o IAL e não me arrependo em nenhum momento de ter ido para lá. Assim, acho que toda a escala do curso, todas as possibilidades que foram aparecendo, né? Acho que foi muito bacana, assim. Acho que eu tive um crescimento gigante durante a graduação.